muito importante, é uma preocupação nossa de desmistificar alguns mitos que criaram em relação à atividade agrária e também ressaltar sempre que tanto o debate naquilo que diz respeito à atividade agrária quanto ao meio ambiente em si, ela jamais o jurista poderá fazer as decisões de forma isolada, sem contar com o suporte técnico. Não se faz direito agrário, não se faz direito ambiental, sem contar com aquela multidisciplinariedade exigível entre os diversos ramos do conhecimento. E o direito ambiental brasileiro, até por imposição constitucional, ele tem lá no caput 225, fala que aquilo que se protege é o meio ambiente equilibrado. Então, a própria Constituição sempre trouxe desde o início a ideia de equilíbrio. Da mesma forma, aquilo que se refere à atividade agrária, lá no artigo 186, elevando a categoria constitucional àquela previsão que, no primeiro momento, foi efetivado no ordenamento jurídico brasileiro, através do artigo 2º do Estatuto da Terra, trouxe a ideia de função social da propriedade rural, já com os eixos social, ambiental e econômico, trazendo aquele germe do que hoje a gente conhece por sustentabilidade. Então, toda a legislação, tudo aquilo que for feito de forma técnica, que é o desejável, ela deve levar sempre em consideração esse equilíbrio entre o desenvolvimento das atividades. Por isso, até fiz questão de lembrar ali um conceito elaborado pelo professor Darcy Valmor Zibet, que é o presidente da União Brasileira dos Agraristas Universitários, quando ele conceitua que o agrarismo é uma doutrina que caracteriza pela sua transcendência, transversalidade de conhecimentos e a sua universalidade, sendo o objetivo do agrarismo a produção de alimentos, que é o princípio, mas não só isso, também matérias-primas para a humanidade e também a preservação do planeta Terra. O próximo, por favor. E salientar que o direito agrário, as normas agrárias, ao regular a atividade agrária, ela sempre teve uma preocupação de modernizar o setor e ela sempre traz como pressuposto esse caminho lado a lado com a ciência, com a tecnologia, a inovação, e isso reflete, inclusive, também no trato agrícola que eu vou ter, o manejo com a terra, e sempre essa tecnologia ela tem que avançar também no sentido de preservação do meio ambiente. Eu gostaria de trazer alguns conceitos pelo seguinte. Como eu vou falar do Código Florestal, até para sustentar a aplicação dele no meio ambiente agrário, eu quero lembrar que ele também é uma norma de natureza agrária, certo? E ao contrário do Código de 1965, que dispunha expressamente lá, essa lei dispõe sobre um Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, ela não é propriamente mais um Código Florestal, em que pese a gente ainda denomine dessa forma, porque ela diz lá, é uma norma de proteção à vegetação nativa, certo? Por que ela não é um Código Florestal? E isso explica bem o professor Paulo de Bessa Antunes, presidente da UBA, na sua obra do Comentários ao Código Florestal, que ele coloca que, ao longo do tempo, aquele conteúdo abrangente do Código de 1965, ele acabou sofrendo um esvaziamento por uma série de normas que acabaram tirando o seu conteúdo e puxando para outras legislações. Assim foi com a Lei da Mata Atlântica, a própria Lei do SNUC, o Estatuto da Cidade, certo? Inclusive, relativo ao Estatuto da Cidade, hoje existe todo um conflito referente à aplicação ou não das disposições do chamado Código Florestal nas cidades. Existe a obrigatoriedade do município, por exemplo, cumprir com a APP em área urbana. Essa é toda uma discussão que nasceu e que comprova justamente esse esvaziamento do conteúdo daquele Código Florestal de 1965,
ainda naquela ideia de código, de uma norma completa, que tem todas as disposições, e hoje não, hoje nós temos uma lei que basicamente, eu posso dizer, a maioria dos dispositivos da Lei 12.651, ela se aplica aos imóveis agrários. Então, por isso, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. E a primeira delas é que o estudo do direito agrário ele está diferente hoje no Brasil, porque na sua origem nós tínhamos uma série de problemas fundiários para serem resolvidos, certo? E eu trouxe aqui um material que foi o anterior, por favor. O anterior, que foi do primeiro curso de formação dos procuradores do IBRA, que hoje é o atual INCRA, que tinha toda uma preparação justamente para resolver conflitos fundiários. E eles acabaram sendo os primeiros autores, os primeiros professores. E muitos acabaram reduzindo o objeto do direito agrário como se fosse apenas relativo às questões fundiárias, sendo que tem toda uma outra disciplina que abrange essas relações do setor agrário. E hoje, na próxima fase, que seria o segundo ciclo, por favor, que a gente chega ao chamado ciclo do agronegócio, que foi toda aquela utilização da legislação proporcionou a chegar ao que está hoje. Só que o agronegócio, senhores, ele é visto com a visão muito ideológica no Brasil. O agronegócio não é um termo jurídico, tanto é que até aquele livro que eu trouxe, que tem vários autores aqui que compondo a mesa, a gente fala em direito aplicado ao agronegócio. Por quê? Porque não existe um direito do agronegócio. O agronegócio, na verdade, ele pertence a um conceito criado no campo da economia e da administração, que é o quê? A organização do setor produtivo agrário por meio de cadeias produtivas ou complexos agroindustriais. Fora disso, é só debate ideológico. Ou seja, é uma organização de setor onde participa o pequeno, o médio e o grande produtor. Inclusive, o pequeno produtor, aquele familiar, por uma própria questão da formação fundiária do Brasil, seria um dos mais prejudicados no que diz respeito à aplicação rígida do Código de 1965, que faz lembrar aquele brocado latino que diz que máxima aplicação da lei, máxima injustiça. Seria o típico caso, tanto que maioria dos empreendimentos, se fosse levado a cabo, dos pequenos e médios empreendimentos, eles sumiriam. E isso com um grande prejuízo para a sociedade. O próximo, por favor. E a gente sabe a importância da agropecuária para o Brasil. Pode passar o outro. E, por outro lado, uma série de problemas que são enfrentados pelos produtores rurais. Hoje, a gente falou pela manhã, existe uma relativização do direito de propriedade no Brasil, uma falta de respeito ao direito dos produtores rurais e uma ideologia muito forte contra o agronegócio que atenta contra o pequeno, o grande e o médio produtor rural. Eu não aceito dizer que o culpado pelos danos ambientais no Brasil são os produtores rurais, sendo que nós que moramos nas cidades, a gente depende do alimento, e não é só alimento, também matérias-primas, e acusar eles de poluidores, quando, na verdade, a expansão das cidades, a gente sabe que causa muito mais dano ao meio ambiente, porque daí elimina a cobertura florística, você já tem compactação do solo, daí já começa esgoto, daí já começa a poluição da água, produção de lixo, e isso a gente verifica nas cidades, infelizmente, certo? Mas eu não estou aqui para querer fazer conflito nós contra eles, porque isso aí não leva a nada, eu quero avançar em termos técnicos. Por favor. Então, aqui, só para registrar que existe sim um discurso ideológico, muito deles fomentado por questões políticas e até mesmo com patrocínio de concorrentes dos produtos agrícolas em nível mundial. Por exemplo, tem uma publicação americana disponível na internet que fala que defendendo que tenha mais florestas no Brasil para se garantir as fazendas nos Estados Unidos. Também eu faço menção com provas documentais
as conclusões dos relatórios da CPI, do INCRA e da FUNAI, onde tem lá comprovação de depósitos para ONGs que atuam no Brasil, depósitos estrangeiros para ONGs, justamente para atuar contra essa expansão do setor agrário brasileiro. Sendo que, na verdade, e aí é uma grande vantagem do CAR como instrumento, eu acho que o grande instrumento que trouxe essa lei 12.651, esse novo Código Florestal, justamente foi o CAR. Pelo seguinte, até então tu não tinha um instrumento para aferir a aplicação da legislação. Fala-se muito em retrocesso, mas como é que eu vou defender retrocesso se a lei anterior não foi aplicada? Então, nesse sentido, retrocesso, na minha forma de pensar, ela faz muito mais sentido quando você avança em níveis de proteção e, a partir disso, você mantém aquele nível de proteção, até porque a lógica da legislação é sempre avançar, sempre melhorar em termos de qualidade ambiental. E isso a gente faz com ciência, com tecnologia, com inovação, com ações de educação ambiental, e a tendência é a gente usar a tecnologia a favor de garantir justamente esses avanços. E uma vez que a gente consiga ter avanços, a gente não retroceder. Vou dar um exemplo vinculado à agricultura. Antigamente você ia fazer uma lavoura, você queimava a mata, a técnica da coivara. Depois você começou a passar arados. Depois, na medida que foi avançando, hoje nós já temos sistema de plantio direto, que protege o solo, é referência mundial. O Brasil teve reconhecimento pela ONU e pela FAO justamente nessa nossa ciência em preservação do solo, principalmente pelo sistema de plantio direto e hoje pelo sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. A gente é modelo, a gente está sendo copiado por vários países, dada a tecnologia que o setor agrário brasileiro produziu no sentido de produzir com respeito ao meio ambiente. Aqui só uma cena para ilustrar, sem maiores intenções de causar conflito, mas só para refletir que os dados demonstram hoje, principalmente, que quem mais preserva, pelo menos as florestas, são os produtores rurais, certo? E comparando, por exemplo, o Brasil usa metade da área dos Estados Unidos, em termos de área utilizada para agricultura e pecuária, por exemplo. Mas existe uma origem desse conflito, e aqui eu faço, vocês me permitam ler um trecho da citação do artigo do advogado Fernando Pinheiro Pedro, que diz que o direito florestal brasileiro apresenta um vício de origem ao buscar um controle territorial prévio, impondo proibições e restrições administrativas de forma invasiva no interior da propriedade particular, transferindo a atribuição pública de preservar as florestas ao produtor rural, a quem cabe, no caso, a vocação econômica para explorá-las. Existe um conflito originário porque as terras todas do Brasil, em sua origem, eram públicas. Eram de Portugal, depois passaram para o Brasil, antes de se reconhecer a propriedade privada rural com a lei de terras de 1850. Pode passar o outro, por favor. E dois conceitos básicos, importantes, para verificar a aplicação e interpretação do Código Florestal é o conceito de atividade agrária, certo? E o conceito de imóvel agrário. Atividade agrária é, assim como existem outras atividades, uma atividade econômica por excelência, certo? Ela tem que ser profissional e sempre com respeito ao meio ambiente, até mesmo por uma questão intrínseca dela, que é o seguinte: ela tem uma mútua dependência da natureza. E, ao contrário da expansão de uma atividade comercial ou de uma atividade industrial, a qual apenas depende você ter uma demanda e, de outro lado, o produto,
a capacidade de expansão da atividade agrária, ela tem, além das limitações espaciais, certo? Ela tem as limitações impostas pela chamada agrariedade, ou sujeição aos ciclos biológicos. Eu não tenho como produzir mais soja do que aquele ciclo me permite, pois tem um tempo da planta crescer, ter a produção. Eu não posso consumir maior número de proteína animal sem ter aquele crescimento dos animais, a cria, a recria, o tempo que ele leva até crescer. Então, ele já tem uma capacidade de expansão limitada a esses ciclos, certo? E além de tudo, ainda tem riscos que o homem não controla. Por mais que a ciência avance em termos de melhoria das ciências agrárias, sempre vai ter uma parcela lá dos riscos, porque nós estamos falando de plantas, nós estamos falando de animais, nós estamos falando de exposição ao clima, certo? Então, a atividade agrária ela é diferenciada. E a atividade agrária, ela ocorre justamente dentro do imóvel agrário. E aqui entra o objeto de aplicação do Código Florestal. Imóvel agrário, ele tem que ser interpretado como uma unidade econômica produtiva. Ele não se trata da unidade de conservação. Às vezes a gente faz confusão interpretativa, porque imóvel agrário ele é vocacionado para a produção, para a realização de atividade agrária, a qual se visa produzir alimentos e matérias-primas. Até por sinal aqui, todo mundo, assim como não é só alimento, a gente precisa do... Hoje a gente tem as fibras que faz as roupas, nós temos os outros produtos utilizados pelas indústrias, nós temos biocombustíveis, tudo provindo justamente da atividade agrária. E a atividade agrária ela tem uma imposição específica, como eu falei até no início, que nasceu com o Estatuto da Terra, no artigo 2º, e depois alçada ao status constitucional pelo artigo 186, onde diz que no cumprimento da função social da propriedade deve-se observar a utilização adequada dos recursos naturais, ou seja, solo, água, o microbem ambiental existente dentro de uma propriedade, e a preservação do meio ambiente naquela ideia do macro bem ambiental, certo? Mas, ressalto mais uma vez, imóvel agrário não é unidade de conservação. Unidade de conservação é lá regida pela lei do SNUC. Aí é outro raciocínio. Então, eu quero deixar como mensagem essa leitura do Código Florestal enquanto uma norma agrária. Portanto, e o objetivo das normas agrárias é justamente, todas elas, isso aí eu posso garantir, elas sempre visam esse equilíbrio entre a proteção e o meio ambiente. E, nesse sentido, mais uma vez, eu recordo o importante papel da função social da propriedade, que ela protege tanto o produtor quanto os abusos relativos à coletividade, quanto os abusos que ele pode cometer a si próprio, no mau uso dos recursos naturais existentes dentro do imóvel agrário. Que a interpretação jurídica referente aos termos de aplicação da legislação agrária, e nesse sentido também dessas disposições da Lei 12.651, do novo Código Florestal, elas devem sempre se orientar por parâmetros técnicos. Tem questões que não é o jurista que vai definir, tem que ser lá o laudo composto pelo engenheiro florestal, pelo agrônomo, por aqueles profissionais da área tanto agrária quanto das ciências ambientais. É eles que vão orientar a legislação e assim que deve ser a interpretação da legislação referente à aplicação do novo Código Florestal. E, por fim, eu quero ressaltar que é, sim, muito importante que o produtor rural brasileiro ele consiga seguir fazendo o que ele faz de melhor, que é produzir e preservar, em que pese possam surgir algumas contestações, alguns modelos. Não existe hoje
uma situação onde, que eu posso dizer assim, confortável, que não existe degradação, não existem problemas de agressão ao meio ambiente, mas posso garantir que isso são situações mínimas e devem ser coibidas, com certeza, mas a maioria dos produtores rurais, eles têm sim, realizam um trabalho muito importante na preservação do meio ambiente e principalmente da produção, que é hoje um valor que distingue o Brasil frente aos demais países do mundo e frente, inclusive, a algumas metas que a gente tem, não só de alimentar, mas de gerar riquezas para a nação, contribuir para alimentos e matéria-prima, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, eu encerro aqui esse início da minha participação, certo? Deixo o convite para todos vocês que conheçam os portais direitoagrario.com, direitoambiental.com, e agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado.